vamos lá trabalhar com mais um padrão DAX para você utilizar dentro do seu Power BI e fazer cálculos mais avançados. Esse aqui é um relatório que a gente está trabalhando nos últimos vídeos, do faturamento do nosso supermercado, e tem um cartão dentro do nosso relatório chamado média de quantidade. Ele faz o que a gente solicitou via medida, né? Se a gente for ver aqui a medida, ele faz a média de quantidade via a função average, tá? Então, quando eu seleciono aqui um mês de janeiro, ele mostra a média de quantidade. Se eu clicar em fevereiro também, se eu tirar o filtro, ele mostra essa média de quantidade. Mas vamos lá, quanto é que foi que eu vendi em janeiro? Ó, a minha venda de janeiro foram 2.972 unidades. O que é essa média de quantidade de 8,92? Ó, se a gente pensar bem, quando ele filtra janeiro, quando eu filtro janeiro, ele entrega para mim a tabela de janeiro. Então ele está fazendo a média de quantidade de itens, correto? Então 8,92 é porque eu vendi em torno de 8 quantidades de item, em média, né? Se eu filtrar em fevereiro, eu tenho 2.719 quantidades vendidas e a média foi um pouco maior, 9,64. Bem, se eu selecionar os 2 meses, a quantidade total foi 5.691 e a média de quantidade de nós 9,25. O cálculo não está errado, correto? Se nós pensarmos no contexto de filtro, janeiro e fevereiro está sendo entregue para dentro da medida de average e ele está fazendo a média das quantidades de cada item que foi vendido. Então, no total, a média deu 9,25. Porém, às vezes surge o requisito de você mostrar para o usuário não a média de quantidades dos itens, mas sim a média de quantidade vendida mensalmente. Então, se você vendeu 5.691 nos 2 meses, abrindo aqui a calculadora, o que você queria mostrar para o usuário era 5.691 dividido por 2. Você queria mostrar que vendeu, em média, nos 2 meses, 2.845. Porém, o Power BI não mostra isso para você diretamente. Ele está fazendo o que você está pedindo. Dentro do contexto de filtro, ele pega a sua tabela e faz o cálculo da média por item. E aí entrega o valor para você de 9,25. Tá, como é que eu mostro a média mensal? Gente, esse aqui é um padrão DAX que eu uso em quase todas as minhas medidas. É uma forma de você fazer vários tipos de cálculo e a primeira aplicação que eu aprendi com ele foi fazer média mensal. Vamos lá, criar uma medida para calcular a média mensal. Eu vou vir aqui na nossa tabela de medidas, clicar com o botão direito, nova medida. Pronto, minha nova medida foi criada. Aqui na minha esquerda eu vou colocar média mensal de quantidade. E do lado direito eu vou começar a escrever a minha fórmula DAX. Vou usar aqui as variáveis, tá? Se você não assistir ao vídeo das variáveis, onde eu introduzo o conceito de variáveis no Power BI, assiste lá para você entender o que eu vou fazer. Por que eu vou usar variáveis? Porque eu vou organizar os passos, tá? Como é que eu faço o cálculo mensal de quantidade? Como eu estava explicando para vocês, toda vez que a gente tem um contexto de filtro, o Power BI vai pegar a minha tabela e vai trazer todos os valores. E ele traz todos os valores abertos na sua granularidade. Vamos explicar um pouco do conceito de granularidade. Deixa eu escrever aqui para eu não perder o nome da minha média mensal. E eu vou explicar para vocês o que é granularidade de dados. Se eu vier aqui na minha tabela de compras, vamos reparar a minha dimensão de tempo. A minha dimensão de tempo, quando eu olho para os valores da minha coluna, eu vejo que eu tenho informações abertas por dia. Quando eu digo que os meus valores estão abertos por dia, a granularidade da minha informação de tempo é dia. Se eu tivesse na minha tabela mês, então a minha granularidade seria mês. Então o grão de informação que a gente chama, ele vai depender do que você tem na sua tabela. Muitas pessoas, quando pegam uma tabela dessa, ao invés de usar o DAX para fazer esse tipo de cálculo, acabam criando uma tabela nova só para fazer o cálculo mensal. Agrega esses dados por mês e aí faz a média mensal. Tá? Vou mostrar para vocês como que eu não preciso fazer isso. Eu consigo manipular a granularidade dos meus dados a partir do DAX. Tá? Então, isso é granularidade, é o nível de informação. Às vezes você quer fazer uma medida em que a granularidade não está pronta. E aí você precisa usar DAX, padrão que eu vou mostrar para vocês agora, para ajustar a sua granularidade e aí mostrar a métrica que você quer mostrar. Então, voltando aqui para o meu relatório, deixa eu voltar para a minha média mensal de quantidade. Eu tinha escrito um aqui para não perder, vou deletar.
O primeiro passo é justamente isso que eu falei, eu vou ajustar a granularidade do meu dado. Eu vou criar uma variável chamada tabela grão-mês. Pronto, só para deixar claro essa questão do grão. Então eu vou pegar a minha tabela de compras e vou fazer um resumo agora dela por mês. Então vai ser uma tabela grão-mês, uma tabela de resumo por mês. Como é que eu faço essa tabela? Aí é uma função coringa. Eu já falei para vocês nos vídeos sobre a filter, sobre a calculate. Essa é outra função que é muito utilizada e uma mão na roda mesmo para muitos tipos de cálculo. Essa função se chama summarize. Ela pede como primeiro argumento dela uma tabela. Então o que a summarize vai fazer? Ela vai pegar a sua tabela como argumento. Eu já vou colocar aqui a nossa compras. E a partir do segundo argumento, ela vai pedir para você qual é a coluna, aqui ó, group by column name one. Qual é a coluna que você quer agrupar? Então a summarize é como se fosse um agrupador de colunas. Se você já trabalha com Excel, você pode pensar que isso é uma função que usa o soma sys para poder fazer uma tabela nova. Então eu vou passar para a summarize quais são as colunas que eu quero agrupar os meus dados, diminuindo ou aumentando a granularidade deles. Então, como eu quero trabalhar aqui com grão-mês, eu vou passar para summarize o meu compras e vou colocar a granularidade dessa compra agora para mês. Então, eu vou passar como argumento de group by column nome 1, eu vou colocar aqui a minha calendário, a minha tabela dimensional de calendário e eu vou passar para ela o calendário mês, a minha coluna de mês. Quando eu fizer isso, pronto, ela já entendeu o seguinte, pegue compras e agrupe agora pelo mês. Então, ao invés de eu ter datas abertas, eu vou ter o mês. No próximo argumento, eu posso passar um próximo agrupamento ou um nome e uma expressão. O que é esse nome e expressão? Dentro da Summarize, eu consigo fazer cálculos, expressões dentro dessa minha tabela virtual, dessa tabela resumida que ele está criando. Então, eu vou dar um nome. Ele muda de sintaxe a partir do momento que você escreve aspas duplas, tá? Ele vai entender que a partir dessas aspas duplas é um cálculo e não mais uma coluna. E aí eu vou chamar isso aqui de quantidade. Vou colocar até minúsculo para não confundir. Vou chamar de quantidade. Pronto. E aí a expressão. E aqui pode ser uma expressão DAX ou você pode escrever a expressão inicial, uma função DAX. Tá? Isso aqui é o bacana do DAX, né? Se você escrever colchetes, você já puxa uma lista das suas medidas que você tem dentro do seu relatório. E uma delas aqui é a nossa quantidade, que já está calculada. Vou fechar aqui o parêntese e está aqui a nossa sintaxe. Então, essa é a grande jogada. A Summarize ela é uma função coringa para você pegar a sua tabela e diminuir a sua granularidade, fazer manipulação da sua tabela, de forma que você consiga utilizar essa tabela para fazer outro cálculo. E qual o cálculo que nos interessa aqui? A média mensal. Então, imagine o seguinte, essa Summarize, ela pega compras, faz um agrupamento por mês e calcula a quantidade. Então, ela cria uma tabela virtual para você. Eu posso vir aqui, naturalmente, em uma outra variável e calcular a média mensal. Como? Eu vou usar as nossas funções iterativas. Eu mostrei para vocês em outro vídeo a SumX, né? Falei que é um padrão muito utilizado. Para fazer a minha média, eu vou usar a average, só que agora eu vou usar a average x. A average x pede minha tabela, e aí eu vou usar a tabela que eu criei como variável, tabela grão-mês, e a expressão que eu vou fazer o cálculo. E aqui é legal, quando eu crio a Summarize, essa minha coluna de quantidade que eu criei aqui, ó, em minúsculo, ela vira um campo utilizável dentro das minhas medidas. Então basta eu escrever colchetes e vir aqui em quantidade. Então essa quantidade aqui é minúscula, é da minha tabela virtual. Ela não existe no meu modelo de dados. Algumas pessoas, especialistas, colocam até identificadores, por exemplo, um arroba no começo para identificar que isso aqui é uma coluna dentro da sua medida DAX e não vai interferir no restante dos modelos, do modelo de dados. Fica ao critério de vocês. Bom, average x é somente isso. E no final da minha sintaxe eu vou fazer o return da minha média mensal, que eu quero que ele mostre dentro do meu cálculo. Então, recapitulando, o que essa medida DAX faz? Primeiro, ela faz um cálculo de tabela grão-mês. O que é a tabela grão-mês? Pega a minha tabela de compras, agrupa por mês, calculando a quantidade por mês. Depois, pega essa tabela de grão-mês calculada, que é virtual, e faz a média dessa coluna de quantidade e retorna esse valor para mim. Vou dar um check aqui na minha medida. Vou copiar
esse visual de cartão aqui, que mostra a quantidade que a gente já avaliou, que não é o que eu quero mostrar. Vou copiar e colar. Vou deixar aqui embaixo. E aqui eu vou trazer a minha média mensal de quantidade. Vou colocar por cima do outro campo. Ó, pronto. Então, se eu voltar aqui na minha calculadora, que a gente tinha testado, é esse o valor que eu quero mostrar para o meu usuário. Então, eu vendi 5.691 nos 2 meses, janeiro e fevereiro, e em média, em cada mês, eu vendi 2.846 no agregado dos 2 meses. Mais uma vez para vocês, um padrão DAX muito utilizado. Eu espero que tenha aberto a mente de vocês para cálculos que vocês estão precisando fazer dentro do Power BI. E se vocês começarem a usar esse padrão, vocês vão conseguir avançar muito também. Então é esse o conteúdo que eu queria passar para vocês aqui nesse vídeo. Espero que tenham gostado e que também ajude vocês a desenvolverem relatórios. Qualquer dúvida, podem deixar no comentário que eu respondo. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu!